Nós viemos não para celebrar uma data, mas para celebrar a nossa salvação. Digam glória a Deus. Quando Jesus nasce, meu irmão, a mensagem que foi dada foi uma mensagem tão simples. Vocês lembram qual foi a mensagem? Alguém lembra? Eu vou dizer para você, a mensagem do nascimento de Jesus é: hoje nasceu o Salvador. Essa mensagem mudou a história da humanidade. Não foi uma mensagem produzida por teólogos, não foi uma mensagem produzida com um esboço bem elaborado, foi uma mensagem simples, mas poderosa. Diga comigo, uma mensagem simples, mas poderosa. Então, nasceu o nosso Salvador. Digam glória a Deus. Diga bem forte: nasceu o meu Salvador. Amém? Então nós devemos estar neste culto com reverência e alegria. Diga comigo, eu tenho que estar aqui com alegria, com muita alegria no coração, amém? Por quê, querido? Porque Jesus nasceu em Belém, mas aquele que nasceu em Belém hoje mora dentro de você. Digam glória a Deus. Diga comigo, aquele que nasceu em Belém hoje mora dentro de mim. Então veja só, esses anjos se reuniram para louvar o Jesus que nasceu na terra, mas a obra, o seu propósito, neste momento não estava concluído, mas eles já louvaram. Eles já se reuniram com uma grande milícia de anjos para adorar o nascimento do Salvador. Digam glória a Deus. E hoje nós temos muito mais razões para adorar. Sabe por quê? Porque o propósito do nascimento de Jesus foi concluído. Amém? Qual foi o propósito do nascimento de Jesus? Ele nasceu para quê? Para salvar a humanidade. Qual foi a mensagem que anunciou a vinda de Jesus? Hoje nasceu o que, igreja? Diga comigo, hoje nasceu o Salvador. Essa simples mensagem fez o mundo se alegrar. Amém? Percebe que não foi uma cura, que não foi a ressurreição de um morto, que não foi nenhum milagre de Jesus que fez com que a multidão se alegrasse naquele tempo. O que foi? O anúncio de que nasceu o Salvador. Sabe por quê? Porque aquele povo daquela época, para eles bastava saber que a salvação tinha chegado. Mas nós vivemos num tempo que as pessoas querem só saber se vai ter bênção, se vai ter milagre, o que vai ter. Não é verdade? Sim ou não? Diga comigo, mas eu não sou assim. Amém? Eu vou perguntar e eu quero ver uma igreja viva responder. Amém? Você vai dar um pulo para o céu e vai declarar bem forte: hoje nasceu o Salvador. Amém? Eu vou perguntar qual a mensagem que anunciou Jesus. Amém? Qual foi a mensagem da vinda de Jesus? Você vai dar um pulo para o céu e vai dizer: hoje nasceu o meu. Hoje nasceu o meu. Então vamos lá. Qual foi a mensagem que anunciou Jesus? Hoje nasceu o meu Salvador. Amém? Agora ensaiou, ficou bonito, mas vai ficar melhor, amém? Senta, eu vou perguntar de novo. Qual foi a mensagem que anunciou a vinda do nosso Salvador? Hoje nasceu o meu Salvador. Qual foi a mensagem, igreja? Hoje nasceu o meu Salvador. Então aplauda ao Senhor Jesus bem forte, com alegria, com fé. Amém? Abra sua Bíblia comigo lá em João capítulo 1. Nós vamos ler 4 versículos. João 1. Nós vamos ler a partir do versículo 14 até o versículo 18. João capítulo 1, versículo 14. Queridos, quem já está há muito tempo inserido na graça sabe, e quando eu falo inserido na graça, não é inserido na igreja, é inserido no entendimento da graça, porque muitos se falam sobre a graça, e falar sobre a graça é chover no molhado. Agora, entender a graça é outra coisa. Amém, pessoal? Então, quando eu falo inserido na graça, eu estou falando no entendimento, no evangelho da graça, no evangelho do reino. Amém? No evangelho do Senhor Jesus. Jesus pregava qual evangelho se não tinha Bíblia naquele tempo? Qual era a mensagem que Jesus enviava? Na época que ele esteve aqui não existia Bíblia. Qual era a Bíblia que Jesus pregava?
Ele mesmo declarou: eu anuncio para vocês o evangelho do reino. Então, uma coisa é entender o evangelho do reino, e outra coisa é entender o evangelho que foi escrito para contar a história do povo judeu. E aqui nós precisamos compreender: nós não somos judeus, e graças a Deus, porque senão não seríamos salvos se fosse ainda a salvação só para os escolhidos. Amém? Mas só que a salvação por meio de Jesus alcançou os gentios, e nós fomos escolhidos por Deus, somos gentios. Consegue compreender? Agora, Jesus, quando nasceu em Belém, ele não nasceu para nós, ele não nasceu para nenhum povo, ele nasceu para os judeus. Todos os ensinamentos de Jesus em carne foi para os judeus. Os ensinamentos de Jesus, após a sua morte e a sua ressurreição, aí sim é para a igreja. Amém, pessoal? E é esses ensinamentos que nós temos que receber no coração. E nós eu vou aqui tentar dizer, não que eu não consiga falar, mas por causa do tempo, eu vou tentar no sentido de fazer você compreender, porque o tempo é muito limitado e tem muita coisa para acontecer aqui hoje. Amém? Então, se esforce para receber a revelação da palavra de Deus, não fique disperso. É muito comum a nossa mente querer viajar, é muito comum quando a gente está sentado do lado de alguém, às vezes nos distrair com qualquer coisa. Você que acompanha pelo aplicativo, é muito comum poder chegar a mensagem nesse momento e a curiosidade te atrai, né? É por isso que inventaram o vibracal do celular. Por quê? Porque não é nada feito à toa, é tudo proposital, é tudo intencional. O nosso cérebro, ele é ativado quando houve um barulho e a curiosidade desperta e a gente fica num lugar, mas querendo estar naquele outro lugar. Às vezes você não está lendo a mensagem, mas o cérebro está: quem será que chamou agora? O que será que aconteceu agora? E é por isso que é importante, aqueles que têm disciplina, eles sabem controlar o tempo e sabem que há tempo para todas as coisas. Amém? Toda pessoa que avança na vida, a primeira coisa que ela tem é disciplina, e ela sabe que o tempo de conhecimento, o tempo de aprendizado é um tempo onde ela está dedicada a isso e mais nada pode interferir nisso. Agora, obviamente que é apenas um conselho e todos são livres para fazer o que quer, cada um sabe aonde quer chegar, e quando sabe onde quer chegar, sabe o preço que tem que pagar para chegar onde almeja. Amém, pessoal? Mas eu aconselho você não perder esse tempo, você veio aqui para crescer espiritualmente. Amém? Hoje o mundo e muitas pessoas neste mundo afora comemoram o nascimento de Jesus. E aí eu tenho falado esses dias, tem alguns que não comemoram porque falam que não foi nesse dia e por aí vai afora. Nós não vamos entrar em debate com isso, porque para debater isso a gente precisa debater de teólogo para teólogo, e não faz sentido para você que está aqui para receber a fé, que está aqui para receber entendimento, que está aqui para sair daqui renovado e cheio da presença de Deus. Amém, pessoal? Consegue compreender isso ou não? A verdade é que dia 25, dia 24 de dezembro, agosto ou setembro, tanto faz. O que importa é que quando Jesus nasceu, o mundo comemorou o nascimento de Jesus. Você já tem ouvido eu falar muito sobre isso. Os pastores vieram até onde Jesus estava e comemoraram o nascimento de Jesus. A estrela comemorou o nascimento de Jesus, guiando os pastores até aquele local. O que isso quer dizer? Que o nascimento de Jesus foi celebrado. Amém, pessoal? Só que nós precisamos entender isso, que Jesus de Nazaré, ele veio para os judeus e ele mesmo diz: aquilo que eu vim fazer foi resgatar as ovelhas perdidas de Israel. Não somos nós fomos resgatados na cruz. Amém, pessoal? Nós fomos resgatados na cruz do Calvário. Dali nasceu a igreja que somos nós. Digam glória a Deus. Consegue compreender assim ou não? A palavra de Deus diz que em Cristo não há judeu nem gentil, nem mulher e nem homem. Em Cristo convergiu todos e saíram de todos ali, todos que convergiram em Cristo, saiu a igreja, a noiva, e isso somos nós. Amém? E aí a gente vê tanta gente debatendo: mulher não pode ensinar na igreja, não existe pastor, isso é judeu, é gentil. Tudo isso é porque ignoram a vida de Jesus Cristo, apesar de falarem sobre Jesus Cristo. Abra o seu entendimento para receber a revelação. Amém, pessoal? Em Cristo não há homem e nem mulher, em Cristo há noiva de Cristo. Em Cristo não há judeu e gentil, em Cristo há igreja do Senhor. E isso somos nós. Digam glória a Deus. Nós somos a noiva de Cristo, a igreja do Senhor, o corpo de Jesus Cristo. Amém? E estamos aqui para entender isso. Olha o que diz João capítulo 1, versículo 14: e o verbo se fez
carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém, pessoal? Vamos ler de novo. E o verbo se fez carne. Nós já sabemos aqui que verbo é palavra em ação. Amém? O verbo se fez carne e habitou aonde? Pois é. Jesus está entre nós? Não. Ele esteve entre nós. Agora ele está em nós. Por isso nós devemos entender o nascimento do Senhor Jesus. Digam glória a Deus. Por que eu preciso entender? Que diferença faz ele entre nós e ele em nós? Há muita diferença. Há muita diferença. Ele entre nós está me ajudando de fora para dentro. Ele em nós, eu sou a morada dele. Eu sou Cristo encarnado. Ele habita dentro de mim. Os demônios têm que saber quem está dentro de mim. Amém, pessoal? Agora, na verdade, os demônios sabem, mas o que ele mais se apodera é da ignorância dos crentes, achando que Jesus ainda está entre nós. Ele não está mais entre nós. E alguém pode dar glória a Deus por isso? Ele esteve entre nós. Amém, pessoal? Então a palavra de Deus está dizendo que quando ele nasceu aqui há mais de 2000 anos, o verbo se fez carne, a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. E aí diz: e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ele era o único filho de Deus. Amém? Quando Jesus nasceu, quando ele nasceu, até aquele tempo não tinha ninguém aqui que era filho de Deus. A Bíblia diz que ele era o quê? Unigênito. O que significa unigênito? Único. Amém? Ele era o único filho de Deus, cheio de graça e de verdade. Versículo 15. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim. Preste atenção nisso, olha que coisa linda. Não leia querendo acabar o texto, leia querendo entender o que está escrito. Amém? Olha o que diz: o que vem após mim e antes de mim. Ele veio depois ou veio antes? Ele veio depois ou veio antes? Na terra ele veio depois, mas ele já era antes de João. Amém, pessoal? Continuando. Porque foi primeiro do que eu, e todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. Olha, está escrito o texto. Isso é uma afirmativa ou é uma promessa? É uma declaração de fato ou uma promessa? Entenda. Alô? Eu estou fazendo uma pergunta, quero provocar você para que você compreenda isso. João está falando de uma promessa, de algo que iria acontecer, ou está falando de algo que aconteceu? Olha o que ele está dizendo: e todos nós recebemos também da sua plenitude, graça por graça, ou sobre graça. João está falando de uma promessa, ou a declaração de um fato? Após, que coisa é essa? O que é promessa? Qual a diferença das coisas? Promessa e declaração de fato. Declaração de fato, ele está declarando o que é. Promessa, ele está dizendo o que será. João está falando de algo que já é ou de algo que será? É aí que nós precisamos entender. A falta de entendimento disso faz com que os crentes vivam como escravos de Satanás e começam a fazer promessas para receber milagres e bênção. Começa a fazer das tripas o coração e rodeiam e fazem isso e fazem aquilo para receber na sua vida algo que na verdade a vinda de Jesus já garante. Amém, pessoal? Eu vou ler de novo, versículo 15. João testificou dele, clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia. Porque João anunciava o caminho, ele falava, ele preparava o caminho para que Jesus viesse. Amém? O que vem após mim e antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Agora entenda. E todos nós recebemos também da sua plenitude, graça por graça. Digam glória a Deus. Nós recebemos, a vinda de Jesus veio para nos abençoar.
E aí eu te pergunto, faz sentido então que a maioria das igrejas evangélicas pregam? Um dia eu também preguei isso, mas eu digo uma coisa para você: qualquer pessoa que tem sede da verdade, Deus tira do engano, da religiosidade e traz à luz. Faz sentido que a maioria dos crentes pregam de fazer das tripas o coração para ser abençoado, de fazer isso para alcançar uma bênção, de fazer aquilo para alcançar outra bênção, sendo que a palavra de Deus está dizendo que quando Ele veio, já nos trouxe plenitude de graça, de favor imerecido. O que é que eu tenho que fazer então? Eu tenho que me levantar na autoridade do nome de Jesus e assumir a posição que eu tenho por causa de Jesus Cristo. Amém, pessoal? Assumir e ser uma autoridade espiritual. Agora, muitas pessoas se contentam em ser apenas religiosos, se contentam apenas em frequentar a igreja e está tudo bem para eles. Quantos nesse momento estão celebrando o Natal? Mas e daí? A hipocrisia da festa, a hipocrisia da celebração. Para que falarmos de Natal se não entendermos o sentido desse Natal? Para que nos reunir se não entendemos a grandeza de tudo isso? É, na verdade, comemorar por algo que desconhecemos. É, na verdade, ser massa de manobra, não de um governo, não de um homem, mas do próprio diabo. Estamos iludidos, desconhecemos aquilo que somos. Mas que o Espírito Santo abra os nossos olhos hoje, e que você saia daqui andando, sabendo, tendo a consciência de quem você é. Saia daqui pronto para reinar, governar. Amém, pessoal? E reino e governo quer dizer ter a última palavra, ter o governo da sua vida, da sua existência. Amém? E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. E aí ele diz, um versículo que nós lemos muito aqui: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Amém? Então graça não é um poder, não é algo que manifesta. A graça é o próprio Jesus Cristo. Amém, pessoal? A palavra de Deus está deixando clara: a graça veio por Jesus Cristo. A graça é Jesus, não é uma força, não é algo que vem de fora, é algo que está na pessoa de Jesus Cristo. Jesus habita onde? Habita onde? Tira do plural e coloca no singular. Diga: habita em mim. Se Ele habita em você, aonde está a graça? Diga: a graça habita em mim. Agora, Jesus ele diz o seguinte: se você não é uma pessoa que manifesta misericórdia, a misericórdia não valerá para você. O que é graça? É um favor imerecido, é a misericórdia de Deus sendo derramada sobre a sua vida. Só que se você não manifesta misericórdia sobre aqueles que precisam de misericórdia, essa misericórdia não vale para você. Aí o que faz o crente? Ele vive sem praticar a palavra, mas ele vai na igreja e faz uma novena, ele faz um retiro, ele faz um jejum, ele faz uma noite de vigília, ele faz uma oração, ele vai para o monte e ora, ele, sei lá, dá 3 pulinhos na igreja, bate na mesa, fala: Deus me livre, tenho sorte, eu tenho isso, como se isso fosse mudar a sua vida. Nada vale se você não entende. Por isso o nosso Deus diz: o meu povo sofre porque lhe falta. O meu povo sofre porque lhe falta. Em contrapartida, Daniel 11:32. Alguém lembra que está escrito lá? Grave isso, querido. Aonde está escrito: o meu povo sofre por falta de conhecimento? Guarde esse endereço. Amém? Marque aí, por favor. Marque. Você tem celular? Marque no bloco de anotação. Se você tem um aplicativo da igreja, vai no aplicativo que tem um bloco de anotação só para você anotar as coisas da igreja, a revelação que Deus fala para você. Vai no aplicativo da igreja, vai em bloco de anotação dentro do aplicativo e deixa tudo separado. Não mistura dentro daquele monte de coisa, porque bloco de anotação de celular parece aquela gaveta que guarda treco, não é verdade? Tudo você joga lá, gaveta da bagunça. Alguém tem a gaveta da bagunça? Alguém tem? Tem? Já se livrou dela? É uma maravilha se livrar da gaveta, né? Graças a Deus. Mas quem tem a gaveta da bagunça, você perde meia hora, 1 hora caçando as coisas lá dentro. É assim ou não é? Você que marca coisa no bloco de anotação, você está igualzinho gaveta da bagunça. Você fica procurando depois: onde eu marquei mesmo? Aonde está mesmo? E agora como que eu acho? Perdeu. Por isso separa as coisas de Deus no aplicativo da igreja. Tem um bloco de anotação só para você marcar as coisas espirituais. Amém? Marque esse endereço: Oséias 4:6.
Você tem que estar sempre com isso na ponta da língua. Amém, pessoal? Sempre. O que diz lá mesmo? O meu povo é destruído. Quem que é destruído? O povo do diabo? O povo de Satanás? O povo que faz macumba? Quem é o povo que é destruído? O povo de Deus. Então, não entenda que você ser bonzinho, ou ser religioso, ou frequentar a igreja, isso garante você sucesso. Deveria garantir. Mas esse é o primeiro passo. O segundo passo que dá continuidade a essa caminhada é o quê? Conhecer o que se é ensinado. Amém, pessoal? O meu povo é destruído porque lhe falta? Diga assim comigo: conhecer o que se é ensinado. Você está conhecendo agora? Não. Você está recebendo informação. Sabe quando você vai conhecer? Quando você sair daqui e viver o que eu estou falando para você. Conhecimento não é recebimento de informação. Conhecimento é prática daquilo que você se informou. É por isso que tem muito crente que não muda de vida, porque ele vem na igreja, ele ouve, fala, glória a Deus, que palavra abençoada. Quando ele sai, ele pratica, acontece na vida dele o que está lá em Tiago. O homem que não pratica a palavra é como o homem que olha para o espelho e logo esquece a sua imagem. Consegue compreender? Você olha para a imagem de manhã, saiu, você já logo esqueceu como que está. Você já não tem certeza se o cabelo está arrumado. As irmãs não têm certeza se a maquiagem não borrou, se não aconteceu nada. Aí tem que olhar para o espelho de novo. Então não adiantou você olhar para o espelho. Você tem sempre que estar olhando. Estão comigo? O que é conhecimento? É praticar o que você passou a receber como informação. Entende? Estou vendo a Fabinha ali. Fabinha é enfermeira. Você recebeu muita informação, não é? Na hora que você começou a trabalhar. Aí você conheceu. Aí agora você sabe mesmo. E quem só quem estudou e não foi trabalhar, provavelmente já não sabe mais nada. Só aprende na prática. Por quê? Conhecimento não é informação que você recebe. Conhecimento é viver a informação que você recebeu. É praticar a informação que você recebeu. Sabe como que você vai ter conhecimento do poder do nome de Jesus? Quando você usa o poder do nome de Jesus e acontece milagre. Aí você tem conhecimento do nome de Jesus. Por quê? Porque você usou e aconteceu o que a Bíblia diz. Amém? Consegue compreender, sim ou não? Enquanto você não usa o nome de Jesus e vê acontecer aquilo que te falaram que acontece, você não conhece. Você só tem informação. Manifesta um demônio e você chama o pastor para expulsar o demônio. Você conheceu o poder do nome de Jesus? Não. Você sabe que o nome de Jesus é poderoso porque te disseram, mas você só vai conhecer quando o demônio vier para cima de você como uma escânia e você diz em nome de Jesus e ele cai de joelho. Aí você olha e fala, não é que funciona? Quando você vê um gigante vindo para cima de você e você diz em nome de Jesus e o gigante cai por terra e aí você fala, não foi eu. Os irmãos que são mais antigos na igreja vai lembrar que tinha um jovem aqui. Como que era o nome daquele jovem? Eliezer, aquele grandão. Wesley. Ó, um monte de gente lembrou. Irmão, esse jovem ele tinha mais de 2 metros de altura. E mais do que isso, parecia um Golias, forte. Meu irmão, quando ele manifestava demônio e vinha para cima, não adiantava ninguém da gente querer segurar na força, porque ia levar pancada. Consegue compreender? Ia levar pancada, mas quando falava em nome de Jesus e vê aquele brutamonte, bum! Aí você fala, graças a Deus. Quando acontece isso, o que você está fazendo? Conhecendo o poder do nome de Jesus. Enquanto você não usa, enquanto você não pratica, você recebe o quê? A informação. Então quando o nosso Deus diz, o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento, Ele não está dizendo que falta ouvir, Ele está dizendo que falta viver aquilo que ouviu. Amém? Aí Daniel capítulo 11, 32, marca esse versículo também, porque um
está falando algo que está faltando, e o outro está dizendo o resultado de quando não falta aquilo que falou que estava faltando. Daniel 11:32. Marque. Você nunca esquecer disso. Lá diz assim: o povo que conhece o seu Deus se torna forte e faz proeza. Diga comigo: o povo que conhece o seu Deus se torna forte e faz proeza. Amém? O povo que conhece o seu Deus, o povo que conhece o seu Deus, quer ser forte? Conheça, pratica. Eu estou fraco, apóstolo. Só tem um culpado, você mesmo. Quando você diz estou fraco, você está dizendo para mim: eu não pratico a palavra. O que eu posso fazer? É como ir no médico, ele dá uma receita, você não toma o remédio, depois diz: não funcionou ir no médico. Não é a mesma coisa? Sim ou não? É ou não é verdade? Não resolveu nada. O povo que conhece o seu Deus se torna forte. E percebe que não é Deus que fortalece e nem Deus que faz proeza. Perceberam isso? Põe aí para mim, Daniel 11:32. Já pôs? Aos violadores da aliança, eles com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará e fará. Quem se torna forte? Qualquer povo? Povo de Deus? Não, o povo que conhece o seu Deus. Amém? Conseguiram compreender? Já o povo de Deus que não conhece, Deus diz: o meu povo será destruído. Percebe? E aí tem crente que fala: eu não entendo porque eu estou na igreja, e o macumbeiro, e o feiticeiro, e a prostituta, e começa a se comparar com quem nunca deveria se comparar, deveria olhar para si mesmo. Apóstolo, eu estou praticando a palavra. Isso não é um culto de acusação, mas é para você entender o que Jesus fez. Se você fez tudo que a palavra de Deus manda, fica firme, não murmura, não volte atrás, não reda o pé. Sabe quando a sua mãe dizia para você: menino, deixa de ser teimoso? Quando já ouviram isso da mãe? Quando já ouviram? Na fé você pode ser teimoso. O problema é que aonde você deveria ser teimoso, você não é. Amém? Se você já orou, já mandou o irmão embora, já falou com Deus, seja teimoso, permaneça nisso, não volta atrás. Diga um glória a Deus. Voltando aqui para João capítulo 1, versículo 17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto. Repita comigo: Deus nunca foi visto. Versículo seguinte aí, por favor. Presta atenção. Deus nunca foi por alguém. Diga comigo: Deus nunca foi visto por alguém. Eu vou dizer para você: eu já vi Deus. Mas aqui está dizendo que Deus nunca foi visto por ninguém, não está? Sim ou não? Eu já vi Deus. Eu já vi Deus. Sabe por quê? Olha o versículo, olha, continua. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Ninguém nunca viu Deus, mas Jesus revelou Deus. Como que Jesus revelou Deus? Quando ele veio aqui, fez o que fez, deixou o poder dele. Quando eu oro em nome de Jesus, o milagre acontece, eu vejo Deus. Então, Natal é entender isso. Natal não é ficar: nasceu pobrezinho em Belém. Não. Esquece isso aí. Natal não é ficar pensando em manjedoura. Não é ficar olhando para presépio. Isso aí era para os judeus. O nosso Natal é olhar para o túmulo vazio. Consegue compreender? Apóstolo, isso é Páscoa. Não, você não está entendendo. Jesus Cristo nasceu quando saiu do inferno. Consegue compreender, sim ou não? Jesus Cristo nasceu quando saiu do inferno. Quem nasceu na terra através de Maria não foi Jesus Cristo, é só ler a Bíblia. Quem nasceu através de Maria foi Jesus de Nazaré. Mas não é o mesmo? Sim, só que aqui, pós-cruz, pós-túmulo, cumpriu-se o propósito do nascimento em Belém. Digam glória a Deus. O Jesus que nasceu através de Maria, qual era o nome dele? O que significa Emanuel? O que significa Emanuel? Ele está conosco? Não tem uma diferença aqui? Tem ou eu estou maluco? Será que só eu leio a Bíblia na terra, irmão?
Não estou falando contra você, porque você está aqui para aprender. Eu estou falando que isso quase não é ensinado na terra. Sabe por quê? Por quê? O diabo não quer que as pessoas entendam isso. O que significa Emanuel? O que significa Emanuel? Ele está conosco? Ele está no meio de nós? Ele está onde? Então não é mais Emanuel. Amém, pessoal? É Jesus Cristo, o Deus que habita em nós. Digam glória a Deus. O que habita dentro de nós. Por isso ele diz para os discípulos: vão para Jerusalém, fiquem lá até que do alto vocês sejam revestidos do poder de Deus. Atos capítulo 1 versículo 8 diz: mas veio o Espírito Santo, a virtude do céu, e veio sobre vós o Espírito Santo, para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na igreja, Samaria, lugar que não gostam do povo de Deus, em toda a Judéia e até os confins da terra. O Espírito Santo veio habitando dentro do homem. Digam glória a Deus. Portanto agora, diga comigo: Deus habita em mim. Amém, igreja? Estão entendendo sim ou não? Gálatas capítulo 4 versículo 4. E aqui a gente encerra, a gente vai orar. Gálatas 1, 4. Olha o que diz: mas vindo a plenitude dos tempos, o que aconteceu ali? Deus enviou o seu filho, nascido da mulher, nascido debaixo da lei. Isso foi quando aconteceu. Ele veio na plenitude dos tempos. Agora Colossenses 1, 27. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os... Quem são os gentios? Levanta a mão para o céu. Diga: somos nós. Diga: somos nós. Então olha o que está dizendo ali. Amém, pessoal? Entenda a leitura. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. Que é o quê? Qual é o mistério entre nós? Cristo. Diga com autoridade. Você não está entendendo o que você está lendo, não é possível. Cristo aonde? O que é isso? A esperança da glória. Amém, pessoal? Jesus, quando nasce em Belém, era o Emanuel, Deus conosco. Mas para os gentios é diferente. O que é para os gentios? Olha lá. Aos gentios é o que? Cristo em vós. Digam glória a Deus. Então hoje à noite, quando você for comemorar, comemore com essa autoridade: Cristo habita dentro de mim. Vamos aplaudir bem forte ao nosso Deus, com autoridade, bem forte ao nosso Senhor. Glória a Deus.